Senhor, irmãos, motivo de grande alegria estar aqui nessa noite para mais uma vez, sob essa responsabilidade e privilégio, sempre gosto de falar assim, expor a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, um texto um tanto conhecido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Quero fazer duas leituras aqui com os irmãos, por mais que esse texto seja um tanto conhecido da igreja, mas quero aqui fazer essas duas leituras. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, que me concedeu essa oportunidade, me fez esse convite hoje, para que eu pudesse aqui estar. Muito obrigado pela confiança, amém. Já quero pedir de antemão aos irmãos, ore pela vida do irmão Ezequias, sou muito carente das orações, amém. Todos os irmãos acharam-se assim? Amém, nem precisei dizer. Vamos ao texto. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do ribeiro. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém? Vamos aqui o mesmo livro, só vamos pular um capítulo 18, a partir do versículo 16, mesmo livro de 1 Reis, capítulo 18, 16, amém? Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a sua família, mais você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu-se os profetas no monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu porei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse
é bom. Até aqui, amém, irmãos? Antes de falarmos sobre esta narrativa que acabamos de ler, sobre a vida do profeta Elias, temos que entender um pouco em qual contexto, em qual estado Israel ele se encontrava. Israel estava dividido, mas nem sempre, irmãos, Israel ele foi dividido. Houve um tempo em que o povo era um reino só, governado por Saul, por Davi e depois por Salomão. Sob o governo de Davi e de Salomão, Israel ele desfrutou de um crescimento e de uma grande prosperidade. Ao lermos essa história, percebemos que havia um grande crescimento por fora, mas infelizmente algo estava se perdendo por dentro. Salomão ele vem, irmãos, e começa o seu reinado com sabedoria, pede ao Senhor sabedoria. O Senhor lhe concede o espírito da sabedoria, ele tem temor ao Senhor, mas infelizmente ao longo do tempo, Salomão, ele vai perdendo esse temor do Senhor, ele vai trilhando outros caminhos. Salomão passa a transgredir a voz do Senhor, a ordenança do Senhor, tomando mulheres de outros povos para se casar, fazendo assim algumas concessões políticas. Ele desobedece uma ordem expressa do Senhor, que não era para tomar mulheres de outros povos, procurando assim prosperidade sem fidelidade com Deus. Salomão, penso eu, que ele tem imaginado que conseguiria administrar o pecado na sua vida, mas ele nos deixou uma grande e preciosa lição, que o pecado ele não foi feito para administrar, o pecado não foi feito nem para resistir, o pecado foi feito para fugir, o pecado foi feito, irmãos, para desviar. A Bíblia fala para nós nos desviarmos e assim fugirmos de todo o mal. Ele nos deixou uma grande lição, falando para nós que a prosperidade sem fidelidade a Deus vai gerar em nossas vidas uma ruína, uma destruição espiritual, pois tudo aquilo que nos afasta de Deus não é conquista, mas sim é uma queda, uma destruição disfarçada. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o Senhor ele se indignou com a atitude de Salomão. Não por causa política, mas sim pela corrupção do seu coração. E aqui nós entendemos e vemos que a divisão desse reino, ela não começou no trono, ela começou no altar, ela começou no coração. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão toma a liderança, o reinado, e o povo pede para ele aliviar o peso, mas Roboão, ele não leva em conta os conselhos dos sábios, dos mais velhos, e pesa ainda mais sobre aquele povo, e ali acontece a ruptura do reino. O reino do norte e o reino do sul, como bem sabemos, 2 tribos, o reino do norte com 10 tribos. Mas aí, irmãos, as coisas se agravaram um tanto mais, porque Jeroboão, que estava reinando sobre o reino do norte, ele, com medo de perder os seus seguidores que subiam para Jerusalém para prestar o seu culto, o seu sacrifício, a sua adoração, ele estava com medo que esses permanecessem lá, se associassem com o povo e viesse matar ele. Aí o que ele faz? Ele levanta um bezerro de ouro, ele instaura uma falsa adoração, ele afasta o povo do verdadeiro altar da adoração, que era a adoração ao único e soberano Deus. O reino do norte, ele inicia-se sem um compromisso com a fidelidade de Deus. Jeroboão, por medo de perder o reinado, ele troca ou substitui, irmãos, a confiança a Deus pelo controle religioso. Ele substitui a obediência pela conveniência. Aqui eu quero fazer uma breve aplicação dentro desta introdução.
Quantos nós não vemos hoje trocando a fidelidade a Deus pela conveniência? Quanto nós não vemos trocando hoje a fidelidade, a obediência, a santidade pela sua satisfação própria, procurando satisfazer o seu próprio eu, procurando satisfazer os seus próprios desejos, até enchem a sua boca para falar que amam a Deus, para falar que são de Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. Quantos nos dias de hoje, irmãos, não preferem o conforto momentâneo ao desfrutar da bênção, da presença eterna do Senhor? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, e vai nos orientar, que isto não é algo que nós devemos fazer, pois há um abismo muito grande no que nós falamos e no que nós praticamos, e não pode, na verdade, haver este abismo, pois se o que eu falo eu não pratico, há um abismo muito gigante entre a minha fala e a minha prática. A Bíblia vai nos dizer, através do evangelista João, no capítulo 14, versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Este é o verdadeiro que me ama. A Bíblia vai dizer que aquele que conhece o Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos. Não é aquele que diz que apenas conhece, mas não guarda os seus mandamentos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso sabemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí Jesus Cristo vem nos fazer uma advertência, ele falando através do evangelista ali Mateus, que narra no capítulo 15, versículo 8, vai nos dizer: ei, este povo aí que está dizendo que é meu, que me adora, que me ama, ele me honra com seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Ele está dizendo: não adianta nada você falar, você ouvir, mas você não praticar. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 18, vai consolidar ainda mais esta ideia. Ele vai nos dizer: filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade, praticando aquilo que nós estamos falando, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos advertir, na mesma epístola, primeira epístola de João, no capítulo 2, na verdade, versículo 15, que nós não devemos amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma advertência para as nossas vidas. Olha só, Jeroboão era um camarada que ele falava de Deus. Manilma, ele não tirou o Deus do culto. Ele, na verdade, ele não tirou o Deus da sua fala, mas ele tirou Deus do centro. E quando nós tiramos Deus do centro, irmãos, é algo muito perigoso para as nossas vidas, pois Deus, Ele não aceita das nossas vidas adoração pela metade. Ele não aceita meia adoração. Ele não aceita, irmãos, apenas eu vir aqui no culto, dar 2 ou 3 glórias, ouvir um hino, mas a minha vida lá fora não ser condizente com aquilo que eu estou proclamando aqui dentro. O problema daquela nação não era a divisão geográfica, era o desvio espiritual que aquele povo estava vivendo. Um povo, irmãos, que tinha até nome de uma nação escolhida, mas que não ansiava mais pela presença do Senhor. É nesse contexto que o profeta Elias se apresenta, um contexto de idolatria, um contexto de ruína espiritual,
um contexto de um governo corrompido, um contexto de apostasia. Um homem muito simples do interior é chamado pelo Senhor para realizar uma grande obra. Olhamos, irmãos, para a vida de Elias e vemos que ele é um profeta um tanto destacado, se não o profeta mais conhecido do Antigo Testamento. Vemos a importância dele quando ele é citado lá no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus Cristo, onde ele aparece junto a Moisés, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Elias é um profeta reconhecido ou conhecido pela sua ousadia em enfrentar, irmãos, um governo corrompido. Elias é conhecido, irmãos, pela sua autoridade, por não ter medo daquilo que ele está carregando, até porque o que ele carregava não era dele, mas sim do Pai, era a palavra do Senhor. A Bíblia nos vai dizer, a partir do capítulo 17 do primeiro livro do Reis, que ele é um tisbita de Tisbe, das terras de Gileade, ao leste do Jordão. Nada sabemos sobre a sua genealogia, só entendemos que ele é e chega como um grande homem de Deus. Elias, irmãos, ele serviu de porta-voz em um tempo em que o reino do norte, ele tinha alcançado o seu mais alto estado econômico, de poder econômico e político. Nós olhamos e vemos ao ler esta narrativa que eram dias de potências políticas e econômicas, mas de um grande fracasso espiritual. E o que isso nos quer dizer, irmãos? Que o maior fracasso que um homem ou uma mulher de Deus pode ter é obter sucesso naquilo que te separa de Deus. Vou repetir: o maior fracasso que nós podemos ter em nossas vidas é ter sucesso naquilo que nos afasta de Deus, pois tudo aquilo que nos afasta de Deus, volto aqui, repito, não é conquista, mas é queda, é destruição, é ruína disfarçada. Desvie-se daquilo que nos afasta de Deus, até porque, irmãos, não devemos buscar de forma desenfreada as coisas deste mundo, não devemos estar inquietos por buscar as coisas aqui da terra, as bênçãos. Nós temos que entender que nós temos que buscar sim o abençoador, o nosso Deus, porque tudo é dele, nossa vida é dele, nossos recursos é dele, a nossa provisão vem dele, o nosso sustento vem dele, a nossa força vem dele, tudo que nós precisamos vem da presença do nosso Senhor. Salmos no capítulo 24, versículo 1 vai nos dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Busquemos de forma intencional e intensa a presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, dando continuidade, que o rei Onre, o pai de Acabe, ele vai instaurar, irmãos, uma política de boas vizinhanças, de amizade com os fenícios, assim casando o seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, transgredindo a lei do Senhor, como Salomão fez. E isso era um grande problema, sabe por quê? Porque os fenícios, os sidônios, eles não adoravam a Jeová. Na verdade, eles tinham como Deus Baal e Azerá. Era um povo que cultuava a idolatria, era um povo idólatra. Assim, Jezabel seria usado para influenciar, e influenciou Acabe a instaurar a idolatria no reino do norte. Um povo que foi chamado para adorar unicamente ao nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, ao decorrer da sua exposição, que Deus ele tem sempre feito algumas advertências às nossas vidas, e essas é uma das advertências para que nós não venhamos fazer alianças com este mundo. Sabe por quê?
Porque por mais que nós venhamos ser visualmente o mais crentão possível, irmãos, nós ainda temos dentro do nosso interior uma natureza pecaminosa. E é natural do ser humano fazer as obras da carne. Não é natural fazer aquilo que o Espírito de Deus nos ordena fazer. É natural para o ser humano, a sua velha natureza, fazer aquilo que apraz a sua própria carne. E quanto mais nós nos aliançamos, chegamos perto deste mundo, mais nós iremos estar longe de Deus, mais forte para o mundo, mais fraco para Deus, iremos estar caminhando para um abismo, irmãos, para o abismo da iniquidade, para o abismo do pecado, como acabei de falar. Nós não somos capazes de assim administrar este pecado em nossas vidas. Tiago vai nos dizer no capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não faça, por menor que pareça, aliança qualquer com este mundo. Eu olho, irmãos, para essa história e vejo Elias chegando em um ambiente um tanto hostil. E por que um ambiente hostil? Elias, ele chega em um tempo em que Jezabel estava exterminando todos os profetas, aqueles que não se dobrassem a adorar o seu Deus. Elias chega neste momento, irmãos, e ele não chega com um exército ao seu lado, ele não chega com proteção política, ele chega humanamente sozinho, mas com uma certeza absoluta, que aquele que estava com ele era maior do que aqueles que estavam contra ele. Ele tinha uma absoluta certeza que a palavra que ele estava carregando não era sua, mas do Deus que ele servia. Ele tinha uma certeza que o Deus que levou ele até lá, que o Deus que o ordenou a realizar aquela obra, a proclamar aquela palavra, era o Deus que se responsabilizava pela sua ordenança. É um Deus que iria cuidar da sua vida. Vemos, irmãos, Elias, um verdadeiro homem de coragem, um homem valente, a se apresentar a um rei poderoso, e não tem medo de falar a verdade, mesmo que aquilo custasse caro para a sua vida, mesmo que aquilo, irmãos, trouxesse algo que o afastasse daquele povo. Da mesma forma, eu trago como aplicação para as nossas vidas. Nós não fomos, irmãos, chamados para amar este mundo, nós somos chamados para amar as pessoas que estão no mundo e proclamarmos a palavra do Senhor a estas vidas. Mas isto não nos impede, não nos exima, irmãos, da responsabilidade de confrontar o pecado, mesmo que com isso nós venhamos ser odiados por este mundo, mesmo que com isso as pessoas ao nosso redor venham nos rejeitar. Nós não fomos chamados para sermos amados por este mundo, até porque Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu João no capítulo 15, versículo 18 e 19, ele vai nos dizer que o mundo iria nos odiar. Mas tenha em mente, se o mundo odiar vocês, é porque vocês estão em mim, é porque vocês pertencem a mim. Não é por vocês mesmos, e sim por aquilo que vocês carregam dentro de vocês. Nós temos, irmãos, que proclamarmos a qualquer custo esta palavra e confrontarmos o pecado. A Bíblia vai nos dizer, Jesus Cristo nos falando, que nós somos o sal dessa terra. Gosto muito desta passagem. E como um sal, um dos seus princípios é queimar a ferida. Quem não já colocou um sal em cima de uma ferida e ele queima essa ferida, mostrando para este mundo
que há uma infecção chamada pecado, e que se essa não for tratada, levará à morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Da mesma forma, nós também fomos chamados não apenas para dar o diagnóstico desta doença, mas sim para mostrar a solução. E qual é esta solução? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o médico dos médicos, que tem em suas mãos um remédio chamado graça, manipulado e operado pelo Espírito Santo, que gera uma limpeza espiritual, devolvendo a vida àqueles que já estavam condenados à morte eterna. Eu e você fomos chamados, irmãos, para confrontar este mundo através da palavra do Senhor. Elias chega com a autoridade que é lhe dada pelo nosso Deus, e com a palavra que aqui lemos: tão somente como meu Senhor vive, que não cairá orvalho nem chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Elias era um homem, um exímio confrontador do pecado. Isso não confrontava apenas o rei Acabe, o povo de Israel, isso confrontava diretamente a Baal. Baal era tido, irmãos, por eles, olha o que o pecado faz na vida do ser humano, né? Baal era tido para eles como o Deus da fertilidade, o Deus das chuvas. Olha só, a providência viria por conta de Baal. Era assim que eles pensavam, era assim que eles entendiam. Com isso, irmãos, Elias, com uma palavra só, ele vai mostrar para aquele povo que apenas uma palavra de um homem que vive na presença de Deus teria mais poder do que o suposto poder de um Deus. Eu quero trazer aqui, irmãos, algo para as nossas vidas. Nós precisamos nos apossar deste poder. Esse poder não foi dado, pastor Isaías, apenas para Elias, profetas, discípulos, apóstolos. Esse poder foi dado para as nossas vidas. Nós temos, irmãos, que tomar posse desse poder. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, vai nos dizer que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos que ansiar por este poder, por esta autoridade. Jesus Cristo vai nos dizer, através de Lucas, no capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar escorpião e serpente, e toda a força do mal, e nenhum dano vos fará. Não sou eu que expulso, não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que transformo, mas é o Senhor Jesus Cristo. É na autoridade do seu nome, do poder constituído pelo seu nome, que a igreja, irmãos, expressa os sinais, maravilhas, prodígios, milagres em nosso meio. Tocavam na hora de Jesus Cristo e eram curados, Simei. Mas era só com Jesus? Não era não. Levavam o lenço de Paulo e eles eram curados. O povo queria apenas passar pela sombra de Pedro para eles serem curados. Olha que manifestação deste poder. Onde que está este poder? Eu tenho pregado muito sobre isso, porque Deus tem ministrado muito ao meu coração, que este poder foi para mim, este poder foi para as nossas vidas. Nós temos que ansiar pelos sinais e maravilhas do Senhor, nós temos que ansiar pelos milagres. Nós pregamos sobre isso, nós temos que ver. Eu estava meditando nesta mensagem, os irmãos, eu não sei se eu vou citar bem o nome da irmã, irmã Benilde, né? O pessoal testifica da vida dela e falava que tinha até medo da irmã Benilde quando vinha aqui, que ela, né, tinha alguns dons, né, que Deus manifestava através da vida dela. Irmãos, está bem pertinho da gente. Por que não tem mais acontecido isso no nosso meio?
Por que não tem acontecido? Por que nós não vemos mais sinais e maravilhas? Será que é Deus? Com certeza absoluta não. Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está a culpa? Na minha vida, não é na sua, é na minha vida. Nós precisamos mergulhar mais, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos, irmãos, parar de vir aqui no culto, ouvir 20, 30, 40 vezes a mesma palavra, mas não mudar a nossa atitude. A igreja não vai avançar da forma que é para avançar, se nós não mudarmos as nossas atitudes. Para de dizer que é A, B ou C, sou eu que busco pouco, eu que mergulho pouco, eu que invisto pouco tempo. Ao lermos a história da igreja coreana, eles vão dizer que eles não subiam ao púlpito sem antes 2 horas de oração pedindo a presença de Deus. Nós oramos 10 minutos, irmãos, queremos ver o mover de Deus, não vai, irmãos, não vai. Se nós olharmos para todos esses grandes avivalistas, eu falei isso quarta-feira, eles tinham uma singularidade, o nome dessa singularidade chamava joelho no chão. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Nós não iremos sair do estado que nós estamos, como igreja, nós não iremos avançar, como igreja, se nós não sairmos do estado que nós estamos, se nós não colocarmos esta palavra de Deus no nosso coração, se nós não abrirmos o coração, se você não sair daqui e falar, eu vou realizar um propósito mais profundo com Deus. Ah, Ezequias, mas eu já oro 1 hora, 2, eu já leio sei lá quantos capítulos, lê o dobro, investe nos céus, irmãos. O salário da obediência e da santidade é bom, Deus paga bem, irmãos, vale a pena. Como servos de Deus, nós temos que ansiar ser homens e mulheres como Elias foi, não apenas ficarmos degustando dessa palavra e não tomarmos essa para as nossas vidas. Nós temos que ansiar, desejar pelos tesouros dos céus e nos afastarmos um tanto mais das coisas aqui da terra. Precisamos mais de joelhos dobrados, irmãos, precisamos mais de olhos cansados, se alimentando da palavra. Eu sei que o pastor Ivan fala muito isso, mas eu quero falar algo aqui para as nossas vidas, porque essa palavra já bateu tanto em mim. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra e continuamos no mesmo estado? Ah, mas aquilo era para a irmã Benina, né? Benilde, aquilo era para a irmã Benilde. Oxe, mas é só para um que Deus concedeu? É para a igreja, para todos, é para mim, é para você. Essa autoridade no nome do Senhor foi dada a todo aquele que crê, e nós temos que nos colocar nessa posição, porque nós cremos, nós somos servos do Senhor, nós temos que ansiar por chegar aqui na igreja, irmãos, e ver batismo com o Espírito Santo. Agora nós temos visto a igreja, irmãos, que chega aqui 20, 30 minutos antes e fica no culto conversando. Depois o pastor me dá umas pancadas, né? Fica no culto conversando, mas é a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração. Se Ele colocou, Ele se responsabiliza. Ei, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Aqui não é teatro não, aqui não é cinema não, aqui não é auditório não. Você veio aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor. Não espere do outro, não espere o outro dar glória, não espere o outro orar, incentive o outro a orar junto com você, seja você o primeiro incentivador por esta busca da presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos deleitar mais na presença do Senhor, nós precisamos gritar com voz alta: Senhor, derrama do teu poder, dai-nos a plenitude do teu Espírito Santo, para assim fazermos a diferença neste mundo. Continuando aqui, irmãos,
Nós não precisamos fazer concessão nenhuma com o mundo, aliança nenhuma com o mundo. Não precisamos. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos da presença do Senhor. O povo de Israel, ele tinha que entender que ele necessitava das chuvas, né? Das chuvas sazonais, da chuva temporã, que ele vinha ali de outubro a novembro, da chuva seródia, de março a abril. Se essa não caísse, a terra seria devastada, iria ter uma grande seca naquela terra. Mas o Senhor já tinha advertido que a bênção, a chuva, dependeria da obediência, até porque se eles não fossem obedientes, ele tornaria os céus em bronze e a terra em ferro, não iria produzir. Vemos hoje, irmãos, uma corrida, volto a falar aqui, esse tema está no meu coração, uma corrida desenfreada por tudo que há nessa terra, pelas conquistas. Nós queremos conquistar, né? Não há nada de mal querer conquistar. Não estou dizendo que não há nada de mal, irmãos. Nada de mal você querer ser bem sucedido, não há nada. O que eu estou falando é você colocar isso como primordial na sua vida. Esse é o problema. Irmãos, será que nós investimos no reino de Deus como nós investimos no nosso próprio reino, nas nossas vidas? Será que se o meu patrão falasse: Ezequias, entra 1 hora mais cedo para você ganhar aí uns 4.000 reais a mais, será que o Ezequias não ia? O Ezequias ia, irmão, vou logo falar. Mas quando o Espírito Santo soa aos nossos corações: Ezequias, acorda 1 hora mais cedo, dedique essa hora entre oração e meditação da palavra, eu faço. De que forma eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor? Entenda uma coisa, nós dependemos da presença do Senhor. Tem alguns aí que estão até descaracterizando o Evangelho, fazendo o Evangelho de uma ponte, para levar ele até as bênçãos, buscando a bênção, irmãos, em vez do abençoador, buscando as dádivas, em vez do dono da dádiva. Tem alguns que estão fazendo isso. Deus me faz lembrar de uma certa parábola que Jesus Cristo contou do rico insensato, que produziu muito e não tinha onde guardar a sua produção. Ele falou: já tive ideia, vou derrubar e vou construir outros maiores. Olha só que ideia, hein, Bruno? Vou construir outros maiores. Assim ele fez. E vou dizer assim para minha alma: tu tem muitos bens, dorme, descansa, alegra-te, deleita-te. Tem algum mal nisso? Mas aí vem Jesus Cristo, preste bem nessa palavra. Lucas capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Aí Marcos vem nos dizer no capítulo 8, versículo 36, pois o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Esse texto também tem a ver com a gente. A gente não pode, irmãos, andar perdido dentro da casa. A gente não pode. Nós temos um caminho, uma verdade, uma vida, ela se chama Jesus Cristo. Nós não podemos nos perder, e se não tomarmos cuidado, nós nos perdemos aos poucos. E eu faço uma pergunta, a mesma que esse texto fez para mim: o que nós temos feito tem agradado a Deus ou satisfeito a mim mesmo? O tesouro que eu tenho juntado tem sido mais para mim ou para Deus?
Tenho juntado tesouro aqui na terra, procurado juntar tesouro na terra, me preocupado em juntar tesouro na terra, e esquecido de juntar o tesouro nos céus. Jesus Cristo vai nos dizer, Mateus 6,19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde nem o ladrão mina nem rouba. Sabe por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde tem estado o nosso tesouro, para que venha a estar o nosso coração? Onde temos mais investido tempo? Na busca pela presença do Senhor, na busca pelos céus. Onde temos mais investido naquilo que apenas satisfaz o nosso eu? Nós temos que ansiar, eu vou bater nessa tecla, nós temos que ansiar pelo um avivamento. E avivamento, irmãos, não é sair com o banco levantado correndo ou só falando em mistério. Avivamento é um coração quebrantado, avivamento é um coração contrito, que começa aqui de joelhos dobrados, que começa com a meditação da palavra do Senhor. Esse avivamento nós precisamos, irmãos. O Senhor está disponível, o Senhor está com as portas abertas, ansiando que eu e você venhamos sair deste estado de monotonia, desse estado paralisado, desse estado de comodismo, e venhamos avançar na busca pela presença do nosso Senhor. A igreja precisa, irmãos, a igreja precisa da presença do Senhor. Só a presença do Senhor vai nos dar crescimento, só a presença do Senhor vai nos fazer avançar, só a presença do Senhor vai nos fazer triunfar. Só a presença do Senhor vai nos fazer brilhar como astros neste mundo. É só a presença do Senhor. Deixa eu falar para vocês, eu sei que vocês já sabem, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Orar vale a pena, irmãos. Orar vale a pena, irmãos. Ler a palavra vale a pena, irmãos. Vale a pena se chegar mais perto da presença do Senhor. Vale a pena buscar a sua face. Vale a pena, irmãos, pagar o custo. Vale a pena para sermos usados pelo Senhor. Aqui, irmãos, eu finalizo. O Senhor me levou por outro caminho. Que nós venhamos ansiar pela mesma chave que Elias tinha, irmãos. Eu li um comentarista, eu achei lindo isso que ele falou. Elias, ele andava com a chave dos céus no bolso. Elias orava, os céus estancavam. Elias orava, o céu se abria e chovia. Elias orava, era azeite na botija. Orava, era farinha na panela. Orava e o filho daquela viúva ressuscitou. Orava e caía fogo dos altos céus. Nós temos que ansiar mais, irmãos. Pelo poder de Deus, nós temos que ansiar pelo poder de Deus, e nós vamos ver, irmãos, o quanto que Deus foi com Elias. Nós vamos entender que do princípio ao fim Deus foi com Elias. Foi a presença de Deus que foi o diferencial na vida de Elias. Uma presença, irmãos, buscada através da oração. Foi a presença de Deus que deu a Elias a coragem e o fortaleceu para se apresentar perante Acabe. Imagine, irmãos, você se apresentar para um rei tão grande como era Acabe, mediante uma idolatria daquela, e falar: vocês estão tudo errado. E ainda perante um povo que estava sendo exterminado. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu não me importo com a minha vida, eu importo em realizar a vontade do meu Deus. É isso com que eu me importo. É a presença de Deus, irmãos, que foi o sustento para Elias em toda a sua trajetória, no Querite, em Serepta, lá quando ele estava na caverna, para ele caminhar tanto que ele caminhou, para chegar nos lugares que o Senhor determinou.
Foi a presença do Senhor que concedeu a Elias a manifestação do poder para derrotar os 850 profetas idólatras. Deixa eu falar algo para vocês nessa noite e aqui finalizo. Queremos triunfar? É a presença de Deus. Queremos prosperar? É a presença de Deus. Quer fazer a diferença neste mundo? É a presença de Deus. Quer ser fortalecido? É a presença de Deus. Quer ter alegria e ânimo? É a presença de Deus. Quer desfrutar do sustento e da providência? É a presença de Deus. Quer ser usado com poder, unção, autoridade, ousadia? É aos pés da presença de Deus. Que nós venhamos, irmãos, ficar com essa palavra no nosso coração e ansiar um tanto mais pela presença do Senhor. Vou ser um pouco ousado aqui. Estamos aqui umas 30, 40 pessoas. Ao chegar domingo não, amanhã, intensifique sua oração, intensifique sua leitura, relacionamento com a palavra. Faça um propósito com Deus, uma prova com Deus, e veja o que Deus vai realizar na sua vida. Chegue aqui mais cedo no domingo, seja aquele irmão que vai incentivar, constranger aquele que está do lado conversando, através da oração. Anseie mais, que venhamos ansiar mais por essa presença, por cultos fervorosos, por cultos com batismo com o Espírito Santo, por cultos, irmãos, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus opera milagre. Deus cura, irmãos, Deus cura. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem nada que o Senhor não possa curar, não tem nada que o Senhor não possa curar. Eu acredito que o Senhor faz, mas faz, sei lá, 40 anos que eu não vejo nada, não importa, eu fico com a palavra do Senhor, porque Ele ainda é aquele que opera milagres em nosso meio. Deus em Cristo vos abençoe.